Hoje, na classe dos jovens, estudaremos a lição de número 12, penúltima lição do trimestre, que tem como título Estudo, Oração e as 70 Semanas de Daniel. Nosso assunto está fundamentado no capítulo de número 9 e estamos trafegando nesse terreno profético escatológico. Para esta aula, temos como objetivos, em primeiro lugar, aprender com a postura de Daniel de estudo e oração diante da profecia. Em segundo lugar, compreender a revelação de Deus sobre o futuro de Israel. E, por fim, entender o teor da profecia das 70 semanas. Cumpriremos estas finalidades mediante a explicação e aplicação dos pontos e subpontos que estão na própria lição. Vamos ao texto áureo que nos diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Daniel capítulo 9, versículo 24. Comparando traduções, trago aqui a versão dinâmica NVT, que nos diz: um período de 70 semanas de 7 foi decretado ao seu povo e à cidade santa para dar fim à rebelião, acabar com o pecado, fazer a expiação por sua culpa, trazer a justiça eterna, confirmar a visão profética e ungir o lugar santíssimo. O capítulo 9 tem uma parte histórica, narrativa e uma parte profética, uma parte de revelação. E ele pode ser dividido em 3 momentos: estudo, oração e resposta, ou revelação. De forma geral, podemos dizer que o capítulo de número 9 é marcado por superlativos. Primeiro, Daniel faz uma grande descoberta, analisando os escritos do profeta Jeremias, conforme o versículo 1 e o versículo de número 2. Segundo, Daniel faz uma grande oração, e o registro está no versículo 3 ao versículo de número 19. E em seguida, finalizando o conteúdo do capítulo 9, Daniel recebe uma grande revelação. E nesta lição, vamos estudar resumidamente estes 3 pontos. O resumo da lição nos diz: Deus revela os seus planos, mas os fiéis devem buscar entendimento e interceder pelo povo da promessa. O pastor Elienay Cabral, em uma obra publicada no ano de 2014, Integridade Moral e Espiritual, onde ele comentou o livro do profeta Daniel, na sua página 127, seguindo essa mesma linha de pensamento do comentarista da lição, ele afirma: as revelações de Deus são concedidas apenas àqueles que reconhecem sua soberania. E reconhecer soberania aqui implica não só em convicção pessoal, mas também em conduta, em postura. Reconhecer a sua soberania e se submetem a ele em oração. Então, o se submeter em oração é uma consequência da convicção de que ele é soberano, de que a história e o controle de todas as coisas estão em sua mão, que ele é o Deus de toda a providência, que ele está sentado no trono do universo. Daniel não está jogando palavras ao vento quando ora. Da mesma forma, você, quando dobra os seus joelhos aí em seu quarto, quando ora enquanto está dirigindo, pegando uma condução, caminhando na rua, em qualquer lugar, você não está jogando palavras ao vento. Você está falando para alguém que ouve, para alguém que sonda o seu coração, para alguém que conhece o futuro, para alguém que sabe o presente em todos os seus detalhes, em todos os seus contornos, para um Deus que conhece o passado como a palma de sua mão. Então, a postura aqui é uma consequência da convicção. Recebemos revelação se o nosso coração estiver alinhado com o coração de Deus, se as nossas convicções forem bíblicas e se a nossa postura condizer com aquilo que cremos. Em síntese, é mais ou menos o que o pastor Elienay Cabral está dizendo, seguindo aqui o pensamento do resumo da lição. Vamos à nossa introdução, mas antes eu quero pedir aos meus irmãos que estão assistindo através do YouTube a curtir,
comentar e compartilhar. Fazendo essas ações, o YouTube vai entregar esse conteúdo a mais pessoas. Eu conto com a sua ajuda, principalmente os irmãos aqui da classe dos jovens. Nos ajude, meus irmãos, para que o número de visualizações deste vídeo cresça aqui na plataforma do YouTube. Eu conto com vocês e em reciprocidade, sabendo que quem ainda não fez está fazendo agora, vou deixar o link azul aqui embaixo, onde você fará o download desse subsídio gratuitamente. Quem quiser conhecer a plataforma da Ferramenta BD, eu também vou deixar o link aqui embaixo. Você está me assistindo pelo YouTube, mas tem um monte de outros irmãos que estão assistindo pela plataforma da Ferramenta. E lá eles têm acesso a conteúdos que são exclusivos dos assinantes. Então, eu também quero que você conheça a plataforma da Ferramenta BD. Tenho certeza que será bênção para você e você também não vai se arrepender. A introdução da nossa lição vai nos dar um panorama geral daquilo que será estudado e durante este trimestre sempre estou trazendo aqui um espectro do capítulo. Como estamos focando em um capítulo só, você vê que a gente faz tempo que está estudando um capítulo por semana. Agora, o capítulo de número 9, temos aí o resumo geral em espectro deste capítulo. Vamos dar uma olhadinha? Temos aí o cenário, primeiro ano de Dário, o incidente ocasionador, os 70 anos. Daniel descobriu que esses 70 anos aqui estavam próximos de seu cumprimento. E em seguida nós temos uma tensão crescente. Aí, versículo 3, 4, 5, 10, você está vendo aí, né? A tensão crescente. Daniel jejua, Daniel ora, Daniel confessa pecado, ele começa a dizer que Deus é justo, Deus é redentor, faz um clamor por ser ouvido e pede urgência, age e não demora. Aí temos o clímax, que é justamente o pedido de urgência e a resposta imediata de Deus. Gabriel chega imediatamente, Deus mandou uma palavra, aí vem a revelação das 70 semanas, elas são decretadas. Aí o versículo 25 ao 27 temos o desfecho. Primeira semana de 7, 62 semanas, semana final, desfecho final aí no versículo de número 27. Esse espectro resume muito bem todo o capítulo de número 9. Vamos aos pontos da lição. O primeiro é estudo e intercessão de Daniel. Subponto 1. Estudando as profecias. O reino dos caldeus havia chegado ao fim com a queda da Babilônia. E agora Israel encontrava-se sob o domínio do Império Medo-Persa, sob o governo de Dário. Consciente acerca das visões que Deus lhe dera, até esse ano aqui de Dário, Daniel teve só não a revelação, a interpretação de sonhos de outras pessoas, mas ele também recebeu sonhos que necessitavam de uma interpretação de terceiros. E essas interpretações geralmente aconteciam de forma sobrenatural através de seres angelicais. No primeiro ano de Dário, Daniel já era alguém experimentado, experiente no campo das interpretações e das revelações. É um homem de comunhão, é um homem de oração. E como homem de intimidade com Deus, ele certamente conhecia muito dos mistérios de Deus. Daniel começou a se dedicar mais ainda, porque quanto mais de Deus nós recebemos, mais nós o buscamos. E ele começou a se dedicar aos estudos das antigas profecias por meio das Escrituras. Daniel teve entendimento acerca do cumprimento da desolação de Jerusalém no período de 70 anos. Esta profecia encontra-se no capítulo 25 e no capítulo 29 de Jeremias. Tem também um texto lá em 2 Crônicas, capítulo 36, que fala sobre esse período aqui, mas é apenas um texto paralelo e complementar. Essas profecias se referem ao período de provação dos israelitas sob o domínio estrangeiro. É o que o pastor Valmir Nascimento nos traz aqui neste subponto. E em um comentário complementar ao que está aqui na revista, nós podemos dizer que Daniel ele vivia em um período de grande mudança. Havia mudança acontecendo a todo momento. Não era uma simples mudança, era uma mudança de império, uma mudança de governo. Isso tinha implicações culturais, implicações administrativas. E Daniel viveu esse tempo. O poderoso império dos caldeus havia caído e o reino Medo-Persa, sob o comando de Dário e de Ciro, agora dominava. O povo de Israel, ainda em exílio, enfrentava esse período de transições. Ao estudar
durante este tempo, as profecias de Jeremias, Daniel, ele não apenas adquiriu conhecimento, mas ele também renovou a sua confiança no cumprimento das promessas divinas. Olha, irmãos, Deus é fiel. Você vai guardar isso que eu vou dizer aqui a você. Mas meus irmãos, Deus é fiel, Deus cumpre promessa. Daniel entendeu, e a gente pode compartilhar desse mesmo entendimento, que Deus é fiel para cumprir as suas ameaças. Deus é fiel para executar os seus juízos. Se você desobedecer, se você não andar em meus caminhos, isso e isso vai acontecer. Deus é fiel para cumprir, para executar os seus juízos. Mas Deus também é fiel para cumprir as suas promessas de abençoar, as suas promessas de restaurar. E Daniel, em primeira pessoa, experimentou isso. Ele viu a execução dos juízos de Deus. Ele viu o cumprimento da palavra de Deus, das sentenças sobre o seu povo. Jerusalém de fato caiu, Jerusalém de fato foi destruída, o povo foi levado em exílio para uma nação estrangeira. Isso está em Deuteronômio, isso está nos profetas. Deus cumpriu as suas sentenças. Mas Daniel entendeu que Deus é misericordioso. O Deus que executa juízos também é o Deus que abençoa. E diante, de posse desse conhecimento, ele foi impulsionado a orar. Mas antes de irmos para os próximos subpontos, deixe-me ler uma carta de Deus escrita por Jeremias aos exilados em Babilônia. Jeremias capítulo 29, versículo 10 ao versículo de número 14 diz o seguinte: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, provavelmente Daniel leu isso aqui, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês. Então não é um homem quem está prometendo, é o próprio Deus, de trazê-los de volta para este lugar, Jerusalém. Porque sou eu que conheço os planos que tenho de vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança de um futuro. Meus irmãos, ouvir uma palavra dessa em meio a dor, desespero, exílio, Deus dizendo assim, vocês estão aí em Babilônia, vocês estão longe de casa, vocês estão sofrendo, vocês agora são escravos, mas deixa-me dizer algo a vocês. Eu sei quais são os planos que tenho a respeito de vocês. Mas, Senhor, que planos são esses? Porque olha as circunstâncias, olha o que está acontecendo. Tenham calma. Meus planos são de paz. Meus planos são de bênção. Eu vou dar a vocês o fim que tanto esperais. Porém, é necessário tirar as coisas ruins. Porém, é necessário expurgar aquilo que é negativo. E às vezes, o plano de Deus passa pela fornalha. O plano de Deus passa por um processo doloroso, para que, enfim, a gente tome posse daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Versículo 12 diz o seguinte: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Deus não vai ficar, eu não vou ficar distante de vocês ao ponto de não ouvi-los. Versículo 13, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Não foi Nabucodonosor, não foi a Babilônia em si que levou vocês para essa terra estrangeira. Fui eu quem permiti. Fui eu quem dei autorização à Babilônia e a Nabucodonosor para que levassem vocês. Era necessário passar por esse período. Glória a Deus. É difícil ouvir isso, não é? Que Deus permite provações duras e severas, mas Ele faz isso com um objetivo pedagógico. Ele faz isso justamente para poder nos abençoar. Daniel teve posse desses escritos aqui e, olhando para as promessas de Deus aqui, ele creu. Ele creu. E aqui o comentarista ele faz meio que uma aplicação no subponto 2. Persiste em ler. A lição diz: é interessante perceber o zelo de Daniel em ler e estudar o ensino ministrado por outros profetas. Porque tem gente que é só ele, porque se não for ele, ninguém serve. Se não for ele que der a aula, não dá certo. O professor às vezes é tão egoísta que em classe ele não quer dividir a aula com um dos alunos, não incentiva o ambiente de crescimento em classe. Se alguém se levanta para perguntar, ele logo cala, porque só ele quer falar. Tem que ser ele, porque se não for ele, não presta.
não quer... Isso é terrível, né, irmão? Gente que não quer ouvir ninguém, gente que não quer aprender com ninguém, gente que sabe de tudo. Ele só sabe que não sabe. O verdadeiro profeta, afinal, jamais despreza o estudo sistematizado das Escrituras. Daniel era um homem de oração e também dos livros. Tinha visões, mas nunca abandonou a palavra escrita de Deus. Eis um dos segredos de como viver na Babilônia sem que a Babilônia viva em você. É ler, é estudar, é orar. Isso nos lembra de que a leitura da Bíblia e de livros de bons autores é vital para o entendimento do cristão sobre as questões espirituais. Chamo a sua atenção para essa expressão aqui colocada pelo autor. Daniel tinha visões, mas nunca abandonou a Bíblia. Tem gente que só quer ser espiritual, porque meu ministério é mais espiritual, é mais de revelação, é mais disso, é mais daquilo. Não, irmão. Seu ministério tem que ser bíblico. Tem que ter Bíblia. Por mais você pode ir ao terceiro céu, mas você tem que ser um homem da palavra, um homem da Bíblia, uma mulher da Bíblia, um homem da palavra. Você vê que Paulo, ele teve tanta revelação gloriosa, que eu vou colocar um espinho na carne, para tu não se gloriar acerca do que eu estou te mostrando, do que eu estou te dando. E lá no final da vida, Paulo diz a Timóteo, traga os livros. O homem escreveu metade do Novo Testamento. Disse assim, traga os livros. O homem que foi ao terceiro céu, traga os livros. Traga os livros. Então era um homem da palavra, um homem de leitura. Há uma frase de Spurgeon que cabe muito bem aqui neste subponto. Ele diz, passei por bons livros, mas more na Bíblia. Essa pequena frase carrega uma verdade profunda sobre a centralidade da palavra de Deus na vida do cristão. 2 pontos aqui que eu vou extrair dessa frase. Primeiro, o valor de bons livros. Spurgeon reconhece o valor de bons livros. Eles são instrumentos importantes para o crescimento espiritual, o desenvolvimento intelectual e o entendimento mais profundo de temas bíblicos. Comentários, biografias de homens e mulheres de Deus, teologias e devocionais são enriquecedores. No entanto, Spurgeon nos lembra que por mais valiosos que esses livros sejam, eles são secundários em relação à Bíblia. Uma vez eu estava em uma livraria escolhendo um livro e apareceu um irmão das antigas. Eu sei que aquilo ali foi uma ignorância, eu não levo, mas tem muita gente que compartilha esse mesmo sentimento, né? Olha, irmão, eu estava lendo um livro assim, outro, né? Olhando, folheando, e disse, olha, irmão, nada de livro, só a Bíblia. E disse isso num ar de espiritualidade. Era um irmão das antigonas, né? Bigodão já branco. Eu entendi, não questionei, porque a gente precisa ter sabedoria nessas situações. Entendi o zelo dele, o cuidado, mas guardei aquilo ali. Porque tem gente que acha que é errado ler um livro, é errado pegar uma teologia sistemática, fala mal de teologia, mal de estudo teológico. A gente precisa quebrar esse tabu dentro da igreja, irmão. É necessário estudar, é necessário ler. Agora, você vai ler com esse entendimento, que todos os demais livros são avaliados, devem passar pelo crivo das Escrituras. Aí, um segundo ponto que eu extraio dessa frase do Spurgeon, passei por bons livros, mas more na Bíblia, a centralidade da palavra de Deus. Morar na Bíblia, penso eu, significa fazer dela o fundamento de nossa vida espiritual. A Bíblia é a revelação direta de Deus para nós, inspirada pelo Espírito Santo e sem erro. Nenhum outro livro tem a mesma autoridade, profundidade ou poder transformador. Spurgeon nos ensina que devemos passar tempo diariamente na palavra de Deus, estudando, meditando e aplicando suas verdades em nossas vidas. Todos os outros livros, como já falei e repito, devem ser avaliados à luz das Escrituras. Bons livros são presentes de Deus, mas a Bíblia é a sua própria palavra. Subponto 3, oração e jejum. Saímos dessa primeira parte de meditação, de leitura. Daniel era um homem da palavra, era um homem de leitura. E agora vamos para sua vida de oração. Daniel era um homem que orava. Subponto 3, oração e jejum. A lição diz, ao compreender a mensagem, Daniel buscou o Senhor em oração, em súplicas, com o jejum. O jejum intensifica a oração. O jejum dá esse ar de urgência à oração.
Ele estava empenhado em uma busca profunda e sincera pela ajuda divina. Ao longo de sua jornada de fidelidade, Daniel sempre se mostrou um homem de oração. O uso do pano de saco e cinzas simboliza arrependimento. Então, nós encontramos ali, dentro dessa oração de Daniel, urgência, entrega total. Ele se privou do pão da terra para se concentrar exclusivamente nas coisas do céu. Encontramos ali sinais de humilhação, sinais de humildade, pano de saco, de cinza. Um homem que era considerado, um ancião que era considerado, tanto na história dos babilônicos, como ali no governo medo-persa, se humilhar nessa proporção aqui. Ele estava se humilhando diante de Deus. Ele reconhecia a grandeza de Deus, ele reconhecia a urgência da situação. Então nós encontramos aqui dentro da oração de Daniel elementos tais como adoração, confissão, ainda além de adoração e confissão, contrição, arrependimento e um conhecimento absurdo de quem é Deus. E isso advém não só de estudo, mas de intimidade. Daniel orou quando era adolescente, orou com os seus amigos, orava 3 vezes ao dia com as janelas abertas para Jerusalém. E aqui no capítulo de número 9, a postura de Daniel novamente é uma postura de oração. E olhando para a trajetória de Daniel, nós podemos afirmar que a oração não é simplesmente um meio de nos apresentarmos diante de Deus para pedir algo. Porque se a oração é somente um meio de obter coisas de Deus, de pedir algo a Deus, a gente vai orar só quando tiver necessidade, entendeu? Mas a oração é intimidade, oração é amizade, oração é comunhão, oração é diálogo. Oração é diálogo. E Daniel está conversando com o seu Deus. Ele ora de forma objetiva, ele ora de forma sincera, sem máscaras. Ele voltou o seu rosto para Deus. Ele não usou disfarces. Ele chegou diante de Deus com o coração aberto. E é por isso que em seus lábios havia confissão. Ele faz confissão coletiva, porque ele confessa os seus pecados, o pecado de seus conterrâneos, o pecado de seu povo. Daniel faz uma confissão sincera, ele expõe as vergonhas, ele levanta o tapete, ele mostra aquilo que está embaixo do tapete. Porque quando ele diz, olha Senhor, a ti pertence a justiça e a nós a confusão de rosto, na versão corrigida, essa expressão confusão de rosto indica vergonha. Daniel estava corado. A gente pertence, a nós, os homens, pertence à vergonha. Nosso rosto está vermelho de vergonha. De vergonha, porque os nossos pecados realmente são indesculpáveis. E meus irmãos, ele ora de forma específica, porque ele fala o nome dos pecados, iniquidade, rebeldia, desvio dos mandamentos. Ele não faz uma confissão genérica, ele apresenta de fato o pecado como ele é. Daniel até na oração reconhece a ingratidão. O Senhor nos livrou lá do Egito, com mão forte, mão poderosa. Olha o que a gente fez. A gente desobedeceu, a gente se levantou contra ti. Meu Deus do céu. Daniel vai de coração aberto e é por isso que em seus lábios tem confissão. E essa oração tão intensa, essa oração tão espiritual, tão sincera, tão entregue, teve uma resposta imediata. Ele pediu urgência e o céu já tinha uma resposta para dar a Daniel. Ponto de número 2. Deus revela o futuro do seu povo. O subponto 1 fala sobre justamente isso, a resposta da oração. A lição diz, antes mesmo de terminar a sua intensa oração, o anjo Gabriel aparece repetidamente diante dele. Este ser angelical, o mesmo registrado no capítulo 8, é mencionado na Bíblia como mensageiro de Deus. Foi enviado nesta ocasião em resposta à súplica do profeta para lhe dar entendimento sobre a visão. Apesar do espanto, Daniel deve ter experimentado um conforto indescritível ao ouvir a voz do anjo. Seu pedido moveu o céu. Deus responde no tempo certo, na hora certa. Às vezes a resposta é imediata. Às vezes a resposta demora, mas é o tempo certo de Deus.
Daniel orava, nem terminou a oração, Deus já tinha uma resposta. Antes de você orar, Deus já tem a solução do problema. Antes de você dobrar os seus joelhos, de abrir os seus lábios, de pensar, Deus já tem uma resposta pronta para lhe dar. Porque Ele conhece o coração do homem. Ele sabe o que precisamos antes mesmo de pedirmos, conforme Mateus 6,8. Mas a resposta só vem no tempo certo. Olha a postura de Daniel. Daniel, ele vai com toda humildade e submissão diante de Deus. A oração não era para forçar a mão de Deus, mas era para alinhar o seu coração com a vontade eterna, com a vontade divina. Devemos ter essa postura, essa mesma postura de Daniel. E algo que também gostaria de chamar a atenção nessa resposta que Deus dá a Daniel é que Deus o surpreende. Daniel pedia uma resposta sobre 70 anos, uma resposta ali que dizia respeito ali ao presente e ao futuro imediato do povo de Israel. E Deus lhe dá uma revelação detalhada dos últimos tempos. Deus mostra um período de 70 semanas de anos. E meus irmãos, essa profecia ela é incomum comparada a outras profecias do Antigo e Novo Testamento. Ela é muito incomum, porque dentro dessa profecia nós encontramos datações. Às vezes Deus vai lá e dá uma profecia. O Cristo vai nascer em Belém, mas não tem um tempo. Não diz o tempo estabelecido. E aqui, quando nós olhamos para essa profecia, Deus dá data. Deus marca data. E só Deus pode fazer isso. Só quem é todo poderoso e soberano pode fazer isso. Essa profecia das 70 semanas de Daniel merecia um trimestre. Merecia um trimestre. Porque ela tem associações, não só com Daniel, mas com Ezequiel, associações com o livro do Apocalipse, associações com os evangelhos. É uma profecia muito profunda para se mencionar em apenas uma aula. Mas vamos lá. Gabriel trouxe a resposta e, diante da narrativa aqui, o comentarista da lição, o pastor Valmir, ele faz uma advertência. Uma advertência. Oração aos anjos? Porque a resposta veio através de Gabriel. E nós devemos, com isso, orar aos anjos? Será? Olha aqui, a lição diz o seguinte. Você deve notar que Daniel dirigiu a sua oração a Deus e não ao anjo Gabriel. Em lugar algum das Escrituras, temos autorização para orar aos seres angelicais. Esse tipo de prática é chamado de angeolatria, ou seja, idolatria aos anjos. Você já viu vídeos aí cômicos na internet, né? De gente, ei, tá, o anjo falou agora aqui no meu ouvido. Gente que se torna tão fanático pelos anjos que deixa um espaço no carro para o anjo sentar. O anjo vai descer aqui e vai sentar. Tô possuído por um anjo. Ou a cadeira do anjo está aqui. Deixa a vaga do anjo aí. Cuidado, meus irmãos, com isso. Eu vou, em nota de advertência aqui, compartilhando o sentimento do autor, vou pontuar 7 verdades sobre os anjos, sobre os seres angelicais. Primeiro, nem todos os anjos são bons. Anjos malignos existem, como Satanás, que pode se disfarçar de anjo de luz. Por isso, é necessário discernir os espíritos e testar as experiências espirituais. Segundo, experiências espirituais podem ser mal interpretadas. Mesmo as boas experiências podem ser mal compreendidas sem uma base sólida na palavra de Deus, como ocorreu com o apóstolo João em Apocalipse, capítulo 22, versículo 8 ao 9, quando ele se prostrou diante do anjo e o anjo disse, não faça isso não. Não é assim não. Era uma experiência espiritual válida, boa, que vinha da parte de Deus. Mas João se prostrou diante do anjo e disse, não faça isso não. Em terceiro lugar, a palavra de Deus está acima das experiências. Nossas experiências espirituais nunca devem contradizer a autoridade das Escrituras. A Bíblia é a regra de fé e prática acima de qualquer revelação pessoal. Vamos aqui. Quarto, cuidado com evangelhos diferentes. Paulo advertiu contra qualquer evangelho que fosse contrário à palavra de Deus, até mesmo se viesse de um anjo. Aí tem aí algumas seitas, né, que dizem que foi o anjo quem deu a revelação.
Foi o anjo quem escreveu lá na pedra. Foi o anjo quem fez isso, o anjo quem fez aquilo. Cuidado com esse tipo de coisa. Porque se é uma revelação, uma nova revelação dada por um anjo, um outro evangelho, é anátema, é maldição. Quinto, anjos não são objetos de oração. Só Deus deve ser adorado e só a Ele devemos dirigir as nossas orações. Anjos são servos de Deus, respondendo às orações dos crentes, mas não devem ser invocados diretamente. Sexto, anjos não possuem corpos de pessoa. Eu estou possuído por um anjo. Quem possui é Satanás. Então, você está dizendo que está possuído, não é por anjo, não. Cuidado. Não é? Sétimo, anjos são espíritos ministradores. Eles são servos enviados para auxiliar os herdeiros da salvação, conforme Hebreus 1,14, cumprindo o propósito de Deus na terra. Concluindo, anjos não curam ou batizam no Espírito Santo. A Bíblia nos mostra que anjos são servos cujo ministério em prol dos filhos de Deus na terra envolve tão somente proteção, orientação, encorajamento, livramento, suprimento, autorização, repreensão e proclamação do julgamento divino. E na maioria das vezes o serviço dos anjos é feito sem que estes sejam reconhecidos. O que passa disso é imaginação, é invenção. Terceiro subponto, a revelação das 70 semanas e o Messias. A lição diz: a mensagem de explicação do anjo celeste revela um tempo determinado de 70 semanas decretadas por Deus para o seu povo e sua cidade santa. Fazendo uma contagem histórica da profecia de Jeremias, Daniel compreendia que o cativeiro estava terminando. Isso viria a se cumprir por intermédio do decreto de Ciro, não muito tempo depois. Contudo, o anjo dá um entendimento mais profundo e apocalíptico das 70 semanas, que se aplica não somente a Israel, mas a todo o mundo. As 70 semanas simbólicas destacam, sobretudo, o tempo e a obra do Messias. Ele é descrito como o ungido e um príncipe. O verso 24 apresenta 6 aspectos da sua obra redentora: acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o lugar santíssimo. Sobre as 70 semanas de Daniel, há a visão pré-milenista. Eu vou falar aqui das duas principais sobre esta visão, e a amilenista. São duas visões, duas correntes teológicas que interpretam esse texto de Daniel. Nós seguimos a visão pré-milenista. Somos pré-tribulacionistas, dispensacionalistas. Por que eu sempre bato nessa tecla aqui? Se você é um professor dentro da Assembleia de Deus, na escola bíblica dominical, você tem que ensinar a linha da Assembleia de Deus. Ok. Você está dando aula onde? Você está dando aula na Assembleia de Deus. Você não está numa igreja tradicional, você está na Assembleia de Deus. Então tome muito cuidado com vozes dissonantes. E dentro da Assembleia de Deus você não gerar mais dúvida do que convicção nos seus alunos. Mostre que diferenças existem, as diferenças precisam ser respeitadas. O fato de alguém ser amilenista, ou pré-tribulacionista, ou pré-milenista não significa dizer que são inimigos, que são concorrentes, que um é herege, somente o outro está certo. Não. Tenha muita sabedoria para explicar esses assuntos. E quando o tema é escatológico, ninguém é dono de toda a verdade, sobretudo nos detalhes. O tempo foi determinado por Deus. A profecia das 70 semanas começa com um anúncio claro de que esse período foi decretado pelo Senhor para o seu povo e para a cidade santa Jerusalém. O número 70 semanas é simbólico e representa um total de 490 anos, 70 semanas de anos, e abrange desde a reconstrução de Jerusalém até o fim dos tempos. Daniel compreendia que o cativeiro estava próximo de terminar, conforme profetizado por Jeremias, mas a revelação do anjo mostrava algo muito maior e mais abrangente. O foco desta revelação, toda esta revelação e seu cumprimento, culminava em algumas coisas que emanam da obra do Messias. Alguns pré-milenistas dizem que 3 estão no aspecto passado, para a gente, aqui em relação a gente, e 3 estão no aspecto futuro, escatológico, também em relação a nós. Primeiro,
o cessar a transgressão. O Leon Wood vai dizer que refere-se ao fim da rebelião contínua de Israel contra Deus. A transgressão seria contida, indicando que o problema do pecado seria abordado de forma mais decisiva. Dá fim aos pecados. A expressão aponta para o término definitivo do pecado através do sacrifício de Cristo. A morte de Cristo expia o pecado e põe fim à sua condenação. Expiar a iniquidade refere-se à expiação providenciada por Jesus na cruz, cobrindo o pecado do povo, isto é, o coração da obra redentora que o texto destaca aqui. Embora o pecado ele seja tratado na cruz, sua aplicação completa para Israel ocorrerá na segunda vinda de Cristo. Esses três elementos indicam que a primeira vinda de Cristo realiza a redenção em princípio, mas a apropriação plena disso para Israel como nação ocorrerá em um futuro escatológico na segunda vinda. Aí nós temos mais outros elementos aí. Os três últimos itens são positivos, introduzindo uma nova era de justiça e plenitude. Trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Em outra aula a gente poderia falar disso aqui com mais tempo. Terceiro ponto, entendendo as 70 semanas de Daniel, as 70 semanas que ele recebe ali como revelação. Subponto 1, semana de anos. A lição diz, na Bíblia o número 70 possui um sentido profético. Nesta profecia das 70 semanas, são semanas de anos, não de dias. A leitura da passagem dos versículos 24 ao 27 mostra que as semanas estão divididas em 3 grupos, sendo semanas de anos, totalizando 490. Os 3 grupos são 1. 7 semanas, que correspondem a 49 anos. 2. 62 semanas, que correspondem a 434 anos. E uma última semana, que se refere a um período de 7 anos. O primeiro período, que contém 7 semanas e equivalem a 47 anos literais, começam ainda no reinado de Artaxerxes, no mês de Nissan, abril de 445 a.C. Deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês, né? Eu vou falar aqui 445, você vai ler outro comentário, vai dizer 444. São datas aproximadas. Aqui a mais aceita é 445. O seu início deu-se a partir da saída da ordem para restaurar e edificar a Jerusalém. Durante esse período de 49 anos, 7 semanas, foram reconstruídos os muros e a cidade de Jerusalém. O segundo período aqui, que contém as 62 semanas, 434 anos literais, refere-se ao tempo que vai ao fim da antiga aliança com Israel até a chegada do ungido, o Messias profetizado que foi revelado, ultrajado, rejeitado pelo seu povo, finalmente morto, sendo cortado. O terceiro e último período contém apenas uma semana, equivalente a 7 anos. Nesse período, o príncipe, identificado no Novo Testamento como anticristo, fará uma aliança com muitos por uma semana. Profeticamente, essa última semana complementa as 70 semanas profetizadas. Entretanto, após o cumprimento da 62ª semana, resta apenas a última. Irmão Murilo, eu não entendi nada. É normal, irmãos, é normal. Estou com dificuldade, vou voltar. Calma, não volta agora não. Não volta a aula agora, não sai daqui, não desiste agora não. Calma, respira. Vamos lá. Deixe-me dar aqui a vocês uma explicação mais detalhada. Eu vou propositalmente aqui pular para o último subponto. Vou pular o segundo subponto aqui. Mas vou explicar o segundo subponto. Porque eu quero mostrar a vocês aqui um quadro. Eu acho que vai ficar mais fácil aqui. Se o presbítero Herbert puder colocar aqui, eu vou pular, mas vou explicar aqui. Vou explicar esse finalzinho aqui. Talvez com esse quadro aqui você consiga entender. Temos aí o governo persa. Tá vendo as setinhas embaixo? Cada setinha ali vermelha. E temos todo esse espectro aqui, esse quadro demonstrativo, para facilitar a compreensão. 70 semanas. Aí temos o governo do rei da Pérsia, Jerusalém reconstruída, Messias é tirado, temos o intervalo,
o arrebatamento da igreja e a volta de Jesus. Aqui está, de forma bem clara, a compreensão pré-milenista, dispensacionalista das 70 semanas de Daniel. São divididas em 3 grupos. O primeiro grupo aí, 7 semanas, 49 anos. Temos a reconstrução de Jerusalém nesse período. Dentro desse período aí de 49 anos, o pessoal volta para Jerusalém, levanta os muros, levanta o templo. Aí temos 62 semanas, um período de 434 anos. Há perseguições, há angústia aqui, há um período de silêncio. Nesse período aqui é o período intertestamentário. Acontece os eventos de Antíoco Epifânio, a perseguição dos judeus, a revolta dos macabeus. Muita coisa acontece aqui até ali o princípio do Novo Testamento. O nascimento de Jesus, o nascimento do Messias, sua morte e sua ressurreição. E nós temos, na 69ª semana, 60ª, acho que assim fala, 69ª semana, nós temos um intervalo. 69 semanas já se cumpriram. E na 69ª semana, houve uma pausa, um intervalo. Esse intervalo é por tempo indeterminado. Ele é chamado de tempo dos gentios. A destruição do templo, a formação da igreja cristã, a dispersão dos judeus, a igreja, o princípio das dores. Nós estamos vivendo esse tempo, o tempo dos gentios, é um intervalo. E quando findar esse intervalo, a última semana, o último período de 7 anos vai começar. Quando é que esse intervalo termina? Ele termina com o arrebatamento da igreja. Jesus vai voltar e a última semana vai se iniciar automaticamente. Esta última semana aqui ela é explicada no subponto 2, do ponto 3. Na última semana aqui, nós teremos o período chamado Grande Tribulação. Esta semana, ela será uma semana de revelações. O anticristo vai ser revelado. Ó, terrível, não é? O anticristo vai ser revelado, o período tribulacional vai acontecer e no final desta semana a vitória final de Cristo sobre o mal acontecerá. O anticristo será punido, o falso profeta e as nações que se levantaram contra Israel. Então, entenda a profecia das 70 semanas na visão pré-milenista, dispensacionalista. As 7 primeiras semanas já aconteceu. As 62 semanas já aconteceram. Vivemos nesse hiato, nesse intervalo chamado Tempo dos Gentios. Aguardamos a última semana, o seu cumprimento. Durante esta última semana, o mundo estará aqui passando pelo período tribulacional. E nós, por ocasião do arrebatamento, já estaremos com Cristo. Aqui na terra, dor, perseguição, angústia, incerteza, morte. E para a gente salvo? Tribunal de Cristo, galardões e boldas do Cordeiro. Aqui está o quadro, resumidamente, escatológico das 70 semanas de Daniel. E olhando para isso aqui, nós temos uma percepção mínima da grandeza da revelação que Deus deu a Daniel. Foi algo realmente extraordinário, algo muito grande. Ah, irmão Murilo, mas será só grande mesmo? Mas foi, irmão. Você pode ser da visão pré, da visão A. Foi uma revelação extraordinária. Isso é indiscutível em todas as linhas teológicas. Foi uma visão sem tamanho aqui, essa visão dada a Daniel. Vamos concluir por aqui, porque na última lição nós vamos falar, na última lição do trimestre, nós vamos falar sobre o fim de todas as coisas. Eu aguardo vocês nessa última lição. Peço que olhem para o subsídio aqui, leiam, releiam, pesquisem bastante sobre as 70 semanas de Daniel, para que você chegue em classe preparado. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, tenham um ótimo final de semana, uma ótima aula de escola bíblica dominical e não se esqueçam, abra a jaula.